minha festa de 40 anos, meu irmão esmagou as costelas do meu filho com um taco de beisebol. Parte final. Você carrega muita culpa, observou ele em uma sessão. Acha que deveria ter protegido Ethan melhor. Eu devia, respondi. Eu sabia do que o Marcos era capaz. Nunca devia ter deixado ele chegar perto do meu filho. E, ainda assim, você manteve contato porque acreditava que a convivência familiar seria importante para o Ethan. Ele me olhou com calma. Você fez o melhor que podia com as informações que tinha naquele momento. Levei várias sessões até começar a me perdoar. A verdade é que eu havia sido condicionado, desde criança, a normalizar o comportamento de Marcos, a arrumar desculpas para ele, como meus pais sempre fizeram. Romper com esse padrão não era algo que se fazia de um dia para o outro. Os primeiros feriados sem a família estendida foram estranhos, mas tranquilos. No dia de Ação de Graças, em vez do jantar tenso e formal na casa dos meus pais, convidamos James e Lisa e também Thomas e sua esposa, Sofia. Cozinhamos juntos, jogamos jogos de tabuleiro e criamos novas tradições, livres da tensão constante que sempre pairava quando Marcos estava presente. O Natal foi mais complicado. Meus pais enviaram presentes caros para Ethan, entregues por mensageiro, acompanhados de cartões genéricos de boas festas, sem menção ao que havia acontecido. Depois de muito pensar, deixei que ele ficasse com os presentes. Eles ainda são seus avós, expliquei. Estar magoado com eles não significa que você precise recusar o que te deram. Mas vamos escrever cartões de agradecimento juntos, educados, mas honestos. Ethan caprichou na caligrafia. A carta dele dizia: Obrigado pelos jogos de Xbox. Estou me divertindo muito jogando. Sinto saudades de vocês às vezes, mas ainda fico triste por acharem que a culpa foi minha quando o tio Marcos me machucou. Papai diz que as pessoas podem mudar se quiserem. Espero que vocês queiram. Feliz Natal. Ethan. A resposta veio 3 semanas depois, uma carta escrita à mão, endereçada a Ethan, mas claramente também dirigida a mim. Querido Ethan, devemos a você um pedido de desculpas. O que aconteceu na festa de aniversário do seu pai não foi sua culpa. Seu tio Marcos errou muito ao te machucar, e nós erramos ao inventar desculpas para ele. Temos pensado muito no que seu pai nos disse, e ele estava certo. Nós não te protegemos como avós deveriam proteger. Estamos fazendo terapia para entender por que cometemos esses erros por tanto tempo. Sentimos muita falta de vocês dois e esperamos que, algum dia, você se sinta seguro bastante para nos ver novamente. Respeitaremos qualquer decisão que seu pai tomar sobre isso. Com amor. Vovó e vovô. Não era um pedido de desculpas perfeito, mas foi um começo. Mostrei a carta ao Dr. Freire Edman, que concordou que havia sinais promissores de reflexão genuína. O reconhecimento da inocência do Ethan e da falha deles em protegê-lo é significativo, analisou. E o fato de respeitarem seus limites também. Esses são primeiros passos positivos. A recuperação física de Ethan avançou bem. Na primavera, ele foi liberado para a maioria das atividades, embora os esportes de contato ainda estivessem fora de questão. A placa especial que os cirurgiões haviam inserido para estabilizar as costelas de Ethan estava se dissolvendo conforme o planejado, e a função pulmonar dele havia voltado ao normal. A única lembrança visível de tudo o que aconteceu era uma fina cicatriz cirúrgica, que com o tempo também desapareceria. A cura emocional foi menos linear, mas igualmente encorajadora. Os pesadelos começaram a se tornar mais raros. Ethan passou a se sentir mais confiante para impor limites com os amigos na escola e, pouco a pouco, deixou de se encolher diante de movimentos bruscos ou vozes elevadas. Uma luz inesperada surgiu em meio à escuridão. Minha prima Diana, com quem eu não falava havia anos por causa de um desentendimento envolvendo Marcos, entrou em contato depois de saber do ocorrido. Ela também tinha suas próprias histórias sobre o bullying e o controle de Marcos, e sobre como meus pais sempre o protegiam. Por isso, havia se afastado da família muito antes de eu fazer o mesmo. Nos reencontramos para um café enquanto Ethan estava na escola, e logo ela e o marido, Kyle, passaram a nos visitar com frequência, trazendo suas filhas gêmeas, 1 ano mais velhas que Ethan. Ter familiares que entendiam e validavam nossa experiência foi mais curativo do que eu poderia imaginar. Quando o verão se aproximava, precisei tomar uma decisão sobre meus pais. Eles continuavam na terapia, enviavam cartões respeitosos em aniversários e feriados e nunca tentaram ultrapassar os limites que eu havia estabelecido.
A terapeuta deles entrou em contato, com a autorização deles, para sugerir um encontro supervisionado, caso Ethan e eu estivéssemos prontos. Conversei com a doutora Shen, que recomendou cautela. Se decidir permitir o contato, escolha um local neutro, limite o tempo e deixe claro o que pode e o que não pode ser discutido. E, acima de tudo, o Ethan precisa ter voz ativa nessa decisão. Quando toquei no assunto com ele, a resposta me surpreendeu. Acho que quero ver eles, mas só se você ficar comigo o tempo todo, e só se eles prometerem não falar do tio Marcos. Combinamos um encontro de 1 hora em um parque público. Meus pais chegaram mais cedo, visivelmente nervosos e abatidos. Meu pai, antes uma figura imponente na minha vida, parecia diminuído. Minha mãe havia emagrecido, e seus cabelos, antes sempre tingidos, agora exibiam fios grisalhos. O reencontro foi constrangedor, mas não hostil. Eles não tentaram abraçar Ethan, deixaram que ele definisse os limites físicos. Fizeram perguntas apropriadas sobre a escola e os interesses dele, evitando qualquer menção a Marcos ou ao processo. Quando Ethan mostrou como conseguia fazer uma barra completa no parquinho, um marco importante da recuperação, do qual se orgulhava, eles aplaudiram com entusiasmo genuíno. Na hora de irmos embora, meu pai me chamou de lado. Obrigado por isso. Sei que não merecemos. Isso é pelo Ethan, respondi, com firmeza, mas sem hostilidade. Ele merece conhecer os avós, se vocês forem saudáveis e capazes de apoiá-lo. Ele assentiu, aceitando a condição. Estamos tentando ser pessoas melhores. Não só por ele, mas por nós também. A terapeuta nos fez perceber como nossa relação com o Marcos foi destrutiva para todos, inclusive para ele. Foi a declaração mais lúcida que já ouvi do meu pai. Não apagava décadas de danos, mas trazia uma centelha de possibilidade que eu não esperava. No caminho de volta, Ethan ficou quieto, processando o encontro. Por fim, disse. Eles parecem diferentes. Mais tristes, mas também mais legais. As pessoas podem mudar quando percebem que estavam erradas. Leva tempo e esforço, respondi. Vamos ver se eles continuam tentando. Ele me olhou e sorriu. Tipo eu, que tô tentando não ter medo o tempo todo. Exatamente assim. Você está trabalhando nisso todos os dias, e eu tenho muito orgulho de você. Ele abriu um sorriso genuíno, livre, sincero, o tipo que vinha se tornando mais frequente nos últimos meses. Pai, acho que a gente vai ficar bem. Olhei para ele, resiliente, sensato e corajoso além da idade, e soube que ele estava certo. O caminho não tinha sido fácil, e ainda haveria desafios. Marcos um dia sairia da prisão. Meu relacionamento com meus pais exigiria limites firmes e vigilância constante. Ethan ainda teria de lidar com o trauma conforme crescesse. Mas havíamos quebrado o ciclo. Tínhamos defendido o que era certo, mesmo que isso significasse ficar sozinhos. Construímos uma nova definição de família, baseada em respeito e proteção, não em obrigação e desculpas. E, o mais importante, Ethan aprendeu que seu valor não dependia de quem o feriu. Aprendeu que seus limites importam. E que o amor nunca deve vir acompanhado de machucados. Algumas semanas depois, numa manhã ensolarada de sábado, observei da garagem enquanto Ethan andava de bicicleta pela rua, seguro, confiante e livre. A mesma Trailblazer que havia sido centro de tanta dor agora simbolizava outra coisa. Sua recuperação, sua independência e nosso novo começo. Quando ele deu a volta e voltou sorrindo para mim, com um rosto iluminado, senti uma paz que achei que nunca mais encontraria. Família nem sempre é aquela em que você nasce. Às vezes, é aquela que você escolhe manter por perto, e também quem você decide deixar para trás. A lição mais difícil que aprendi em tudo isso foi que proteger seu filho pode significar perder outros laços, até mesmo aqueles que você acreditava serem inquebráveis. Mas ver meu filho curado e feliz tornou cada escolha dolorosa absolutamente valiosa. Você já precisou tomar uma decisão difícil para proteger alguém que ama? Como encontrou força para se manter firme, mesmo quando todos te pressionavam a desistir? Conte sua história nos comentários abaixo. E, se essa história tocou você, clique em curtir e inscreva-se para acompanhar mais da nossa jornada de cura. Lembre-se, seu valor nunca é definido por quem te feriu, mas pela coragem de se proteger, e proteger quem você ama. Obrigado por ouvir, e cuidem-se, uns dos outros e de si mesmos. Muito obrigado por acompanhar. Siga o perfil para mais histórias.